Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Cabreira, sou repórter do jornal Nossa Cidade. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa redação a Rosângela Moro, candidata a deputada federal, que é advogada, autora de 3 livros, especializada em direito no terceiro setor e esposa do juiz Sérgio Moro, que é uma entidade nacional praticamente. Tudo bem, Rosângela? Como vai? Tudo bom, Paula? Bem, obrigada. Quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo pela live e agradecer o convite para estar aqui no Jornal Nossa Cidade. A gente agradece. O tamanho de campanha na correria da última semana não deve estar muito fácil. É um prazer estar aqui. Eu queria começar conversando com você, sabendo como foi a decisão de entrar na política. Porque a gente sabe que vocês vêm de uma carreira consolidada no direito, tanto você quanto o juiz Sérgio Moro, e aí vocês decidiram, os dois, agora participar da política. Como foi essa decisão? Essa decisão, Paula, eu sou do ramo do direito, operadora do direito, de formação eu sou advogada, e eu comecei a trabalhar com o terceiro setor desde o ano de 2009. E o terceiro setor, só bem rapidinho para quem não está familiarizado com essa frase, são as entidades sem finalidade lucrativa, prestando serviços sociais e de interesse público, aonde o Estado não alcança ou por parceria com o Estado. Então, exemplos: as tantas casas de misericórdia, as APAES, as Pestalozes, que prestam serviços super importantes para a população e sem finalidade lucrativa. Então, nessa minha caminhada profissional, eu trabalhei com implementação de política pública todo esse tempo. E eu somei todo esse meu conhecimento em política pública. Nós, entidades do terceiro setor, sempre precisamos de uma interlocução com os poderes públicos, seja no legislativo, seja no executivo, porque a gente apresenta as propostas, né, trabalhando ali no dia a dia com as reais necessidades e conhecendo verdadeiramente as dificuldades enfrentadas e o que podem ser apresentados de melhoria, a gente apresenta, enquanto entidade, sociedade civil organizada, para os poderes. E a gente precisa que algum parlamentar abrace e faça tornar um projeto de lei. Então eu sempre tinha uma frustraçãozinha, porque até aqui a gente vem, e a gente sempre ficava dependendo de um parlamentar. Muitos abracem, a gente sabe, mas é um tema ainda que a gente precisa lutar cada vez mais. Somado a tudo isso, eu me coloco numa condição de muitos brasileiros de estar cansada de ver tanta injustiça e de tanta impunidade no nosso país, de ver uma inversão de valores muito grande, como a gente nunca viu, de ver bandido ser tratado como rei e juiz e promotor que fizeram seus trabalhos ser tratado como bandidos. Eu acho que isso é um desserviço para o nosso país. Eu vejo que não tenho, Paula, como não falar da Operação Lava Jato. Eu vivi a Operação Lava Jato dentro da minha casa e eu vi que nessas eleições, 26 pessoas, pelo menos, que foram impactadas pela Operação Lava Jato, estão candidatas a cargos. Eu acho que isso é rir da cara dos brasileiros. Eu acho que com corrupção a gente não vai avançar. Quanto maior o índice de corrupção, menos desenvolvido o país é, e vice-versa. Os índices mostram que os países mais desenvolvidos têm o menor índice de corrupção, e está na hora da gente tomar a decisão correta, agora no dia 2 de outubro, para depois não reclamar que tudo acaba em pizza, é tudo corrupto. A Lava Jato mostrou que é possível fazer com seriedade, não tendo telhado de vidro, com imparcialidade, com determinação, e eu quero estar no Congresso Nacional para resgatar esse legado da Lava Jato, que o país não pode retroceder. Falando em Lava Jato, que a gente realmente não tem como fugir disso, né? Você falou que você viveu a Lava Jato muito na pele por estar dentro da minha casa, exato. Como é que foi isso para você, Rosângela? Porque não foi uma coisa de um mês ou 2, né? Foi algo que se estendeu durante muito tempo e foram muitos desdobramentos. Como é que foi para vocês? A Lava Jato, veja, é um trabalho de várias instituições, né? Então tem o juiz, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público. Por algum motivo que eu não sei dizer qual, eu também me faço essa pergunta até hoje, quando se fala em Lava Jato, vem o nome do Sérgio Moro, mas foram muitas instituições, órgãos trabalhando. Sérgio sempre foi uma pessoa muito técnica, muito estudiosa. Foram períodos bem difíceis, porque os processos eram muito volumosos, quando há uma densidade de informações,
quando a Lava Jato começou, não se tinha ainda a noção de que ela ia tomar a proporção que ela tomou. Ao todo foram mais de 70 fases espalhadas no Brasil inteiro, N mandados, muita gente mandados, muita gente presa. Então, e o mais importante é que a Lava Jato mostrou uma corrupção endêmica e sistêmica. Ela tirou debaixo do tapete uma sujeira. E a Lava Jato, a operação, ela sempre trabalhou com muita transparência, os processos eram públicos. A gente, quando fala de coisa pública, a gente não pode deixar de lado a transparência. Então a imprensa tinha acesso a saber o que estava acontecendo. Eu nunca tive a curiosidade de acessar o processo eletrônico e ler, mas era disponível para todo mundo. Então a Lava Jato nos mostra isso, e a gente precisa mais do que nunca resgatar esse legado. No papo que a gente estava tendo antes, você falou, né, que foram devolvidos um valor... Bilhões. 6 bilhões já entraram, já estão na conta. E há uma prospecção aí de devolução de muito mais. Então é a pergunta que a gente faz, né? Mas e não foram culpados, são inocentes. Mas e quem que devolve tanto dinheiro assim se não é culpado? Teve as delações, teve os processos. Quem foi condenado em todas as instâncias. Houve esse revés, né? Infelizmente a gente vê decisões de cunho político e houve esse revés e a gente tem que retomar para ontem, que é isso que o paulista quer. E por que eu escolhi São Paulo? Porque São Paulo representa muito mesmo, nesse legado da Operação Lava Jato. Aqui em São Paulo, na capital e em outras cidades, na Avenida Paulista, a gente viu milhões de pessoas e era uma manifestação autêntica, legítima, brasileiro nas ruas, como nunca antes a gente viu, defendendo o legado da Lava Jato. O brasileiro não quer um país corrupto, o brasileiro não quer ver que tudo acaba em pizza. E esse dinheiro da corrupção faz falta para as políticas públicas. E como eu venho do terceiro setor, eu só fico imaginando, puxa, se todo esse dinheiro roubado, desviado por corrupção, fosse para implementar essas políticas, o Brasil estava se desenvolvendo, estava muito melhor, estava atendendo melhor as pessoas. Então, só para a gente confirmar, a Rosângela é candidata a deputada federal por São Paulo. Por São Paulo, isso mesmo. Mora aqui. Isso. Os filhos estão estudando aqui, Rosângela? Como tá? Meus filhos já são grandes e têm a carreira a vida acadêmica estudantil deles. Do seu lado. Eles continuam em Curitiba. O Sérgio também está lá concorrendo ao Senado. Sérgio, né? o TRE mudou a jurisprudência, né, quando foi analisar o pedido dele. Ele optou por não recorrer e voltar para o Paraná. E lá ele se sente muito em casa. E o importante é que Sérgio Moro é uma personalidade que em qualquer lugar que ele esteja, ele vai estar no Senado. E o Senado é uma figura nacional, né? Sim. Então é importante, e a voz dele, ele é uma personalidade com muito conhecimento, muita autonomia, muita independência. Também não tem rabo preso com ninguém, para com independência fortalecer aí o combate à corrupção. E aí a Rosângela, então, está morando em São Paulo, é candidata por São Paulo. Tem vários trabalhos, os maiores, inclusive, do escritório. O número é 4400, aqui em São Paulo, deputada federal. Eu tenho vínculos, sim, com São Paulo, profissionais. No segmento das pessoas com doenças raras, que também é terceiro setor e eu também atuo, as maiores entidades de classe das famílias têm um hub muito importante aqui em São Paulo. São Paulo é a porta de entrada do país, as associações das famílias têm pesquisas avançadas, e eu me envolvi muito no tema das raras, principalmente aqui em São Paulo, e eu quero continuar trabalhando por essas famílias e por essas pessoas, e principalmente também, Paula, pelas mães das pessoas com doenças raras. Eu queria te trazer alguns dados. No Brasil, nós temos 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. É quase a população da nossa capital do estado. É muita gente. Dessas famílias, Paula, 78% dos casos são as mulheres, as mães, que abrem mão da sua profissão, da sua carreira, da sua capacitação, e elas fazem isso com muito amor, todas. Isso a gente tem que reconhecer. Mas elas também precisam de algum cuidado, e a gente precisa de políticas públicas voltadas para essas pessoas. Hoje nós temos apenas de política pública para essas pessoas uma portaria, que é a portaria 199 do ano de 2014. A gente precisa solidificar, rever essa normativa e fazer ela acontecer através de um projeto de lei.
Lei tem uma segurança jurídica maior, uma perenidade maior, ao contrário de um ato, né, do executivo que pode, a depender de uma troca de governo, alterar diametralmente o que as pessoas querem e precisam. E não é apenas só fornecer medicamentos. Engana-se quem acha que tratar de doença rara é só focar no orçamento com remédios caríssimos, o que existe, essa necessidade, mas não é só isso. As famílias precisam de um diagnóstico mais acelerado. As universidades, os cursos de medicina podem sim ser, a gente estudar de implementar uma disciplina de doença rara. A porta de entrada, que é a UBS, tem que ter um profissional capacitado, porque quanto antes vier um diagnóstico, menos vai estar afetado o sistema de saúde, o tratamento vai vir com mais eficiência. É uma soma de fatores e é nisso também uma pauta que eu quero trabalhar. Então, a gente pode esperar de você em Brasília, principalmente projetos voltados para políticas públicas. Absolutamente. Um olhar para quem mais precisa, as pessoas com deficiência e doenças raras, sem prejuízo de outras demandas, né? Um parlamentar não pode se furtar de bater nada, mas a pauta das mulheres, claro, e principalmente também a da corrupção, que está no meu DNA, e esse dinheiro da corrupção tem que ser aplicado para o que é certo. Não podemos mais ver em cuecas, em malas, em bunkers. Tem muita coisa que o Brasil precisa oferecer para as pessoas. Você puxou, então não tenho como deixar aí sem cortar a ideia da mulher, né? A gente tem falado muito a respeito disso, inclusive, nós somos a maioria do eleitorado brasileiro e ainda somos a minoria nos poderes. Então há essa importância de uma representação maior da mulher nos poderes, Rosângela. E a gente sabe que as mulheres que chegam lá acabam enfrentando muito machismo, muito problema. Você está preparada para isso? Você tem visto isso nas ruas? Como é que você está para isso? O ambiente político é majoritariamente masculino e é muito hostil. A gente sofre, sim, muita violência política de gênero, mas a gente não pode desistir. E eu quero cada vez mais encorajar mais mulheres para dar esse passo, para que a gente possa se posicionar politicamente. Essas eleições são nossas, nós somos a maioria do eleitorado. Já vemos nessas eleições um número maior, um percentual maior de mulheres concorrendo a cargos, mas não basta ser eleita e ter um lugar na mesa. A gente precisa ter um lugar na mesa de destaque. Eu não tenho a menor dúvida que nós mulheres somos competentes, somos capazes e precisamos estar, sim, nas cadeiras que têm a caneta e têm o poder de tomar decisão. A nossa visão de mundo é diferenciada, nós somos equilibristas quando cuidamos de nós, das nossas carreiras, dos nossos filhos, das nossas famílias, da nossa profissão. Tem um estudo, Paula, que diz que vamos levar 94 anos para que nós mulheres alcancemos a igualdade de quantidade numérica das cadeiras. A gente tem que encurtar esse tempo. Eu convido todo mundo, vamos nos engajar cada vez mais e mostrar que aqui viemos, né? Você tem mais projetos voltados para o público feminino? Tem, inclusive, tem um tema do público feminino que me incomoda muito, assim como a todos, é a violência contra a mulher. Eu já tive, tem casos que são tão importantes que a gente não me sentia no direito nem de esperar o resultado das eleições. Então, eu, Sérgio Moro, a Bárbara Pena, que ela foi vítima de uma violência familiar cruel, foi um crime que chocou o nosso país, hoje candidata, mas então senadora Soraya, nós escrevemos um projeto juntos, que naqueles casos que o agressor da mulher, mesmo estando preso, ele ainda de alguma maneira intimide, ameace a mulher ou a família, ele ou seja colocado num regime disciplinar diferenciado, ou que ele possa ser transferido do presídio. Por exemplo, se está preso no Sul, que vá para um presídio lá do outro lado do país, para que efetivamente cesse essa ameaça. Porque não se engane, né? A Lei Maria da Penha é um excelente ato normativo, mas como tudo pode ser aprimorado. E esse cuidado a gente tem que ter. Não se engane que quando o agressor está preso, ele não pode, às vezes, fazer uso de uma saidinha, ele não tem um criminoso vestido de advogado. Não estou criticando advogados, eu sou advogada, mas é um criminoso que se veste no escudo de advogado para fazer esse trabalho tão repudiante quanto. E existe essa ameaça, mesmo o agressor sendo preso. Daí, como é um assunto muito importante, a gente não pode esperar. A senadora Soraya já fez o protocolo do projeto de lei
E assim que eu espero que tramite, né? E assim que eu possa assumir como deputada federal, também tem que ser dado prioridade. O que mais a gente pode esperar lá? Quais são as outras áreas que se deve defender? Prioritariamente essas, o fim da impunidade. Tem alguns projetos que já tramitam, né? O fim do foro privilegiado é essencial. Nada justifica 2 pesos e 2 medidas. A volta da condenação após a prisão em segunda instância. E o que eu acho muito importante para o país avançar, a gente não pode permitir que pessoas que fazem o seu trabalho passem a ser tratadas como bandido. A exemplo do que aconteceu com o procurador Deltan, a exemplo do que acontece com o Sérgio Moro, porque se a gente parar para pensar, qual outro juiz vai ter independência e coragem para aplicar a lei ao caso concreto, ainda que essa lei seja contrária aos interesses e mostre que uma pessoa poderosa economicamente ou politicamente cometeu um crime, por exemplo, o presidente da República. Não é fácil você concluir que teve um crime cometido por um ex-presidente da República, que foi confirmado em todas as outras instâncias. Então, a gente tem que ter uma lei que proteja, porque senão não vai mais ter um juiz com a coragem, com a técnica do juiz Moro, com a independência, não vai mais ter um procurador da República, porque a conta vai vir para a pessoa, exercer um trabalho, aplicou a lei, fez o que é certo, e ainda vai sofrer represália, e ainda vai ser tratado como bandido, assim o país não vai para frente mesmo. Todo mundo, os órgãos de controle, eles precisam ser autônomos, COAF, polícia, Receita Federal, órgão de fiscalização, todos têm que ter a autonomia. Se precisar colocar mandato na direção desses órgãos, que se estude, né? Porque eu acho que é o caminho. Os países que enfrentaram a corrupção e mostraram que os índices foram reduzidos foi pelo fortalecimento dos órgãos de controle e a autonomia dos agentes públicos dos órgãos de controle. Rosângela, a gente conversou com outros candidatos aqui e a gente sempre brinca que tem a bancada da bala, a bancada agrícola, a bancada evangélica, e que falta ainda uma coesão aí para uma bancada, por exemplo, do direito, uma bancada dos advogados. A gente sabe que há muitos advogados concorrendo. Você conhece bem também essa categoria. Existe alguma coisa, algum projeto nesse sentido de auxiliar para que a justiça seja mais rápida, para que haja algum tipo de contorno para que os advogados se sintam mais seguros? Sim, certamente. Eu tenho ouvido muito nessas eleições agora a reforma judicial, né? Eu acho que eu sou sempre do diálogo, do entendimento. Quero, você falou em bancada, quero estar compondo, participar, quem sabe até propor, porque não formar, para ver se assim, eu, Rosângela, quero formar uma bancada lava-jatista ou com outro nome, anticorrupção. Quero acreditar que outros membros da Lava Jato também vão estar no Congresso, a exemplo dos próprios juiz Sérgio Moro, vai ser eleito senador pelo Paraná, Deltan Dallagnol também deve ser eleito pelo Paraná, e quero compor essa grande bancada lavajatista, porque para a gente falar de direitos, e a gente tem que entender que os direitos que mais são necessários à população, hoje ela está passando muita fome. Então eu volto, a corrupção não é o maior problema do país, mas eu não tenho a menor dúvida que se a gente reduzir os índices de corrupção, a gente vai reduzir as desigualdades e o brasileiro vai passar menos fome, vai ter melhores serviços. Sobre o judicial, essa reforma, eu acho que esse tema está vindo à tona e a gente tem que pensar no Supremo Tribunal Federal. Eu sou a favor de rever o Supremo é uma instituição democrática, pilar da democracia, e nós precisamos defendê-lo. Não se trata de atacar o Supremo. O Supremo é composto por ministros. Ministros são seres humanos, de reputação, notória reputação, ilibada, né, notório conhecimento, mas seres humanos estão fadados a erros e acertos. Eu concordo com essa discussão que precisamos, que não está sendo bom deixar um ministro com cargo vitalício. Nem cargo é vitalício, né? Acho que eu concordo com essa discussão de rever um prazo e toda a discussão que for para aprimorar o direito e dar mais dignidade, seja na bancada das mulheres, seja na bancada da saúde, dos direitos humanos ou dos advogados, eu vou fazer questão de estar presente para discutir, sempre obedecendo a Constituição.
Eu vou voltar um pouquinho para perguntar do Supremo, porque vamos lá, né? A gente sabe que tem muita gente atacando diretamente o Supremo, questionando o papel do Supremo. Você concorda da importância do Supremo Tribunal, mas você prefere que haja, então, uma eleição, vocês têm uma ideia de menos tempo? Eu acho cargos, que uma rotatividade maior? Isso vai ter que ser aprofundado num debate, mas me parece mais correto justo. E mais justo que, sei lá, um mandato que nem, por exemplo, um período do senador, de 8 anos. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer, as pessoas ficam muito focadas na eleição presidencial, que é importante, sim, claro. Tá polarizado, tá, tudo bem, mas a gente tem que prestar muita atenção no Congresso. Sim. E quando a gente fala do Supremo, veja, o Senado faz parte do Congresso. Quem pode dizer não, esse ministro do Supremo nós não vamos aprovar, é o Senado. E quando você vai conseguir, na história toda do Brasil, teve uma indicação que o Senado Federal vetou. Então a gente tem que pensar assim, que tipo de senador vai poder dizer não, essa indicação não? Um senador independente, um senador que não tenha rabo preso, um senador técnico. Então, né, de novo, vamos prestar muita atenção nos candidatos e nos votos para Senado e para deputado federal, porque o Congresso Nacional é um sistema de freio e contrapeso com total apoio permissivo do nosso ordenamento jurídico para ter um freio e contrapeso dos outros poderes. Claro que, voltando ao Supremo, tem que respeitar a autonomia dos poderes, isso não se discute. E o Supremo, como instituição, tem que ser defendido. Puxando também o que você falou, acho muito importante a gente discutir isso, nós temos trazido os candidatos aqui exatamente por conta disso. O Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, é fundamental para que a gente tenha um poder aí mais justo, né? Porque o presidente não governa sozinho, né? Não. Então a gente precisa muito pensar em trazer aí representantes que tenham uma autonomia de decisão, não tenham em rabo preso, mas que tenham também a ideia de defesa dos nossos direitos. Você falou um pouco da importância de políticas públicas, Rosângela, mas eu queria frisar. Lá dentro, a gente pode esperar essa autonomia sua? Absolutamente, eu sou autônoma e independente, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho padrinho político. Eu assinei, junto com outros candidatos, o documento do Movimento Vem Pra Rua, os 200 mais, é um momento de renovação. Esse documento 200 mais, a gente assina um compromisso de enfrentamento à corrupção, principalmente sobre 3 enfoques. Fim do foro privilegiado, volta da condenação, votar pela retorno da da prisão após a condenação em segunda instância e redução em até 2/3 do fundo eleitoral, para sobrar mais dinheiro para aplicar onde precisa. E veja, né, como é a minha toda atuação, claro que vocês podem esperar autonomia e independência e principalmente fazer a coisa certa, sabe? Seja com a técnica do direito ou não, fazer a coisa certa nem sempre é o caminho mais fácil. Eu estou percorrendo um caminho mais difícil, sem piso político, sem padrinho político, mas eu não desconheço que o parlamento é um lugar de debate, que é um lugar de interação com os demais colegas. Eu quero achar que tem muita gente boa, a gente não pode traçar todo mundo com a mesma regra e dizer que lá só tem pilantra, porque não é verdade. E eu acho que dá para compor, né, até o limite daquilo que é tolerável. Não, o que não esperaram da Rosângela, uma deputada barraqueira, desrespeitosa com o colega, ou com o eleitorado, ou com outros integrantes de outros partidos políticos, não é isso. Esperar uma Rosângela comprometida com a verdade, disposta, determinada como eu sempre sou, e disposta a dar o seu melhor para fazer a coisa certa, sempre visando na população. Tenha votado em mim ou não, porque a gente tem que parar com essa divisão. É de um grupo ideológico. Não, gente, brasileiro é tudo brasileiro. A gente tem que olhar por todos e atender o interesse de todos. Também tem que trazer para a discussão a nossa região do ABC. Nós somos 7 municípios, quase 3 milhões de pessoas estão aqui. E aí, para a gente, Rosângela, é muito importante o envio de emendas, porque nós somos cidades que dependem muito do auxílio também do governo federal. A gente pode esperar isso de você lá? Pode, eu vou defender, além disso, eu vou defender aumento do dinheiro que fica na municipalidade.
Eu acho essencial. O município é o que está ali à frente da prestação do serviço. O cidadão mora no município. Então, sempre defendendo que uma fatia maior de recursos do que é hoje aplicado fique no município. E como egressa do terceiro setor, e aqui na região a gente tem a Santa Casa, sobre a qual a gente falava, certamente todas essas entidades do terceiro setor vão estar sobre o meu olhar cuidadoso, no que se refere à saúde, educação, assistência, e né, as Santas Casas na saúde. A gente sabe que se não fosse o trabalho da Santa Casa, essas pessoas talvez não tivessem para onde ser atendidas, não há um hospital público que pudesse receber toda essa demanda e atender com a mesma eficiência e qualidade que a Santa Casa faz. A gente sabe que a tabela SUS está precisando para ontem de um reajuste, então tem que valorizar o trabalho dessas entidades. O Estado tem que ser parceiro, tem que fomentar, né, para que ela já tenha uma estrutura formada, e a Santa Casa já mostra expertise e excelência no atendimento dos munícipes. Então, eu também acho que a gente tem que fomentar ainda mais. É dinheiro público, tem como controlar, tem como ser transparente, tem como ver a cobrança de metas, mas acho também importante fomentar quem já está exercendo um bom trabalho, que está beneficiando a população. Para terminar, tem sido uma eleição extremamente polarizada, né? A gente Sim. tem visto, e parece que as pessoas têm decidido embarcar nessa polarização, né? A gente vê São Paulo, por exemplo, num movimento diferente nessa eleição do que a gente vê em outras. Você acha que vai ser difícil lá no Congresso fazer esse grupo ser mais coeso? Veja, eu acho que a gente não pode dizer ainda, porque a gente ainda não sabe como vai ser a eleição, como vai ficar a composição do Congresso Nacional, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre defender e mostrar aquilo que a população precisa. Chega do Estado, da população trabalhando para o Estado, a gente precisa ver o contrário agora. Quem está no parlamento trabalhando pela população. Depois da definição das eleições, eu volto a te responder como vai ficar essa composição. Mas você oposição, é tranquila para negociar. Veja, eu sou tranquila para negociar. E veja, eu discordo de oposição por oposição. Eu acho que a gente tem que pensar num projeto que seja bom para o país, que beneficie a população. É esse que tem que ser o foco. E você lá vai fiscalizar quem você quer. Sim, deputado federal, ele pode propor projeto de lei, ele pode participar da votação dos projetos de lei apresentados pelos outros parlamentares, ele pode votar as emendas parlamentares, ele pode votar no eventual impeachment, ele pode fiscalizar os atos do Poder Executivo, então pode fazer muita coisa. E eu tenho certeza que é um ano de renovação, é um grande momento, eleitores de todo o Brasil, vamos colocar a gente comprometida com ir fazer a coisa certa. Tá na hora de renovar, né? Tá na hora de renovar, isso aí. E mulher. Eu já queria muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço, aqui. Paula. Vocês estão agora numa correria. Deve estar rodando São Paulo inteiro para conseguir levar o projeto. Então, muitas cidades eu não conhecia pessoalmente ainda. Estou tentando conhecer, estar presente na maioria e deixar um grande abraço para todo mundo aqui. Agradecer ao Jornal Nossa Cidade por essa excelente oportunidade de estar me apresentando. A gente que agradece. Obrigada. Vocês também que ficaram em casa com a gente. Pede para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Obrigada. Tchau, tchau.